Bem-vindas à nona live da nossa maratona de mini bolos Sucrê, que foi aí um conjunto de lives desenvolvidas para você aprender sobre técnicas de mini bolo, o assunto mini bolo e entender que é possível faturar de 500 a 1.000 por semana com esse produto. Não acho impossível, porque eu já falei para você várias coisas e o tema de hoje, que são recheios para mini bolos, vai reforçar isso para você. Vai te dar uma ideia muito mais real de como é esse mercado de mini bolo e como você consegue faturar com ele. A gente já viu vários temas nesse conjunto de 9 aulas, hoje é a nona aula. Passamos uma semana inteira, depois já estamos aí quase concluindo a segunda desse assunto, dessa temática. E nós teremos no dia 2 de julho o workshop que expande ainda mais essa ideia. Se você está afim de começar um negócio de mini bolos ou quer só aprender mais, achou legal o assunto, tá aqui por isso? Fica que a gente hoje vai bater um papo muito bom. E outra coisa, já falei para você, se mais alguém que você conhece está precisando ouvir esse conteúdo, chama para cá. Por quê? Porque às vezes a gente fica assim, não vou mandar o convite para essa live, não sei o quê, mas a pessoa pode estar precisando e isso é um bem que você vai fazer. Então, chama alguém, traz para cá para a gente ver se ela se sentir bem, se ela acreditar que está precisando do que a gente vai falar aqui, ela fica e olha só a ajuda que você vai ter dado, né? Então é isso. Vamos falar de recheios, né? Recheio é aquela parte de todo e qualquer bolo importantíssima. Hello, people! Jorge, bom dia, Temis. Bom dia, Renatinho. Flaviana já tá aí. Recheio. Gente, tá um calor que vocês não fazem ideia. Recheio. Eu tô derretendo já. Eu, se fosse recheio, tava mal, gente. Essa é uma parte, essa é uma temática para mini bolos ou bolos grandes que é importantíssima. Por quê? Qual é o papel do meu recheio em um produto da confeitaria? Digam lá vocês, porque eu tenho muitas respostas. Eu quero saber de vocês. Coloquem algumas respostas. Oi, Kate. Oi, Thelma. Coloquem algumas respostas aí sobre o papel do recheio na confeitaria. Eu sei algumas coisas que vou dizer para vocês, mas quero saber o que vocês já fazem ideia sobre isso aí. Oi. O YouTube tá melhor. Hello, people. Tem alguém falando ali que tá melhor, mas enfim. Vamos. A transmissão aqui no Instagram, como é que tá para vocês? O som tá ok, a iluminação tá bem. Oi, Nick. Oi, Kelly. Tudo bom? Olha, eu acho que tá tudo ok, né? Jamile. Oi. Vamos lá. Vocês ainda não me responderam, mas podem ir respondendo aí o papel do recheio. Eu vou dizer o primeiro deles. Bem, para você escolher um recheio para um mini bolo, você tem que começar com o sabor da sua massa. Esse é o princípio básico, porque todo recheio ele tem que ou combinar muito bem com a massa ou dar um contraste completamente diferente para quem for provar o seu mini bolo. Por que eu estou dizendo contraste? Porque contraste também é algo que estimula o paladar, estimula o apetite. Pois é, e se você tem alguém estimulado pelo apetite com o seu produto, ele vai querer mais aquilo ali. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma coisa que funciona muito bem aqui no nosso cérebro, que é uma leitura dos sabores, de tudo que a gente experimenta. E se a gente atinge, olha só, até cria água na boca isso. Esse criar água na boca é o estímulo do apetite quando o seu cérebro remete uma mensagem de algum alimento que você gosta ou ele relembra uma situação ligada a um alimento. Então esses estímulos são super importantes. É por isso que alguns sabores nunca saem da nossa memória e nunca saem do cardápio. Brigadeiro, minha gente, brigadeiro tem... deixa eu ver, foi, se eu não me engano, a década de 60, a invenção do brigadeiro.
Então vejam bem, brigadeiro já tem mais de 50 anos, né? E as pessoas não enjoam desse sabor. Por quê? Porque remete a tantas coisas. O cérebro faz uma leitura tão complexa que isso permanece ali. Então, bom dia, Aninha! Então, isso que a gente faz, trabalhar com recheios que causem ou um contraste ou uma combinação muito boa para o nosso produto, para o nosso mini bolo, é fundamental. Nesse quesito, você escolhe uma massa, você pode até escolher, se você quer chamar mais atenção para a massa, para o recheio, ou para a combinação deles dois. Eu sempre falo isso em aula. Criar um novo sabor combinando duas coisas que provavelmente o seu cliente já espera é algo muito mais fantástico. Por quê? Ele conhece uma massa de chocolate. Vamos colocar um exemplo, ok? Ele conhece uma massa de chocolate, ele conhece um recheio de beijinho, né? Vamos botar aí o sabor de coco para a gente já criar aquela leitura prestígio, né? E aí, quando você surpreende com um toque diferenciado no seu recheio, uma coisa assim, um ingrediente especial dentro da sua massa, é a criação de um novo sabor. E essa percepção para o seu cliente, ela vai ser um estímulo, né? Ele vai logo, ele reconhece o que já antes ele sabia, bolo de chocolate recheio de coco, e ele faz, nossa, mas esse é diferente. É aí que você marca a memória e você conquista o seu cliente. Mas bem, você pode dizer para mim, mas Marcela, tem uns recheios que são super complicados, tal. Eu tenho que fazer muitos recheios diferentes? Será que você tem que fazer muitos recheios diferentes? O mais importante é você descobrir uma base que se adeque a várias oportunidades, a várias transformações. Eu acho que isso é o mais importante, ainda mais quando a gente está querendo fazer para vender um produto e ter uma forma de controlar o nosso estoque, ter uma forma de controlar o nosso armazenamento sem perder muito tempo, sem viver enfiada dentro da cozinha. Ontem a gente falou que a confeitaria tem aqueles pontos, momentos assim de demanda já estabelecidos pelo comércio naturalmente. De quinta a domingo você vai ter muito fluxo de trabalho. Segunda, terça e quarta, hoje está organizada, viu? Que minha mente hoje está organizada. Ontem tinha tanta coisa na cabeça. Segunda, terça e quarta é um outro movimento que você pode se dedicar a outras fases da sua produção. Então, quando você faz essa organização, quando você escolhe um recheio de base e que a partir dele você pode simplesmente acrescentar mais um ingrediente, acrescentar algo diferente e transformar, é isso que é interessante. Por quê? Porque você tem a base com um custo já estabelecido e as variações vão determinar os novos custos finais daqueles produtos, né? É importante a gente entender isso. Qual é o outro papel do recheio que vá além de dar sabor? Recheio. Eu esqueci de mostrar para vocês. Eu fiz mini bolos ontem, mas eu mostro amanhã que a gente vai usar. Não resistir, gente. A gente ficou aqui falando de comida de milho, São João, não sei o que. Então saiu o mini bolo ontem de milho, né? De fubá cremoso. Já coloquei a receitinha lá no Telegram, já tá toda lá. Quem quiser pode ir lá buscar. E aí, falando agora da utilização do recheio, o que acontece? O recheio, além do sabor, a gente pode agregar beleza, estética e acabamento. Vocês já viram que a forma que eu uso de mini bolo, ela tem um furinho no meio. É aquele espaço que eu uso para montagem do meu recheio. É aquele espaço que eu já falei para vocês. Às vezes eu coloco massa passando, que é para ele ficar bem fechado e eu ter ali o suporte para o meu recheio. Às vezes o meu recheio é mais pesado um pouco para não romper e não ficar escorrendo na mão do cliente. Então tem toda uma série de informações referente a isso que eu já mostrei, já falei, e aí que vocês devem lembrar, né? E o recheio, ele vai compor isso. O que eu acho muito, muito, muito legal dos recheios é o seguinte, é ele ser
além de ter o papel de sabor e estética, é ele também fazer um papel muito importante que é agregar valor. Alguns ingredientes nobres, por exemplo, quando a gente fala em amêndoa, quando a gente fala em pistache, quando a gente fala até mesmo em baunilha, que parece comum, mas nem é tanto. Assim, como destaque em algumas sobremesas, ela ainda tem um papel muito importante. A gente agrega valor no recheio. Quando ele é uma base, que a gente já sabe qual é, uma base simples, de custo fixo, e aí eu agrego um outro ingrediente. E às vezes, só de mudar o custo da minha produção de mini bolo, com um ingrediente a mais, eu não aumento tanto o preço da venda, porque eu continuo ganhando em outras coisas para vender aquele mini bolo, mas tá diluído ali esse pistache, essa amêndoa, que é uma quantidade muito pequena, é um toque. Marcela, tem uma quantidade estabelecida para eu dizer que o recheio é de tal coisa? Não existe, mas vamos usar o bom senso, né? Eu tenho que encontrar, eu enquanto cliente, tenho que encontrar naquele recheio o que você está dizendo para mim, e eu tenho que encontrar aquilo em quantidade, né, razoável. Não adianta, porque eu não sei vocês, mas eu já disse algumas vezes, não, isso tinha, eu comprei como sendo, sei lá, de amêndoa, tá? E tinha eu acho que era só a essência, porque eu não encontrei a textura, eu não visualizei, nem no acabamento. A pessoa botar uma lâmina, 2 de amêndoa no acabamento do mini bolo já faz diferença. Então, e às vezes a gente tem que pensar assim, eu quero fazer alguma coisa com amêndoa, mas eu tenho farinha de amêndoa, eu tenho lâminas de amêndoa, eu tenho amêndoa inteira, tostada, não tostada, com pele, que cada um desses produtos tem preços diferentes. Então, eles têm preços diferentes e podem me dar também um custo diferente. Então, quando a gente quer usar, a gente tem que pensar também qual é a forma que eu vou usar. Eu posso usar a mais barata para dar sabor, eu posso de repente, eu vou comprar com a pelezinha, né? Mas eu sei que é super fácil tirar a pele da amêndoa. É colocar na água quente, vai soltar, depois você passa a mão, pronto, saiu. E aí eu posso tostar. Isso é um trabalho gigantesco? Não é, você pode fazer isso uma vez na semana e vai estar pronta para a sua semana toda de trabalho. Então, às vezes, compensa você comprar ela nesse formato, que tem um preço mais baixo do que já a amêndoa descascada, sem a pele, tostada e tudo mais. Então, isso é uma análise também que você tem que fazer. Quando você escolhe os produtos para trabalhar, seus produtos de base, você tem que ver quais são as formas que aparecem dele no mercado, qual é que tem a melhor versão para você, né? Vamos colocar assim, e o que é que vai ficar mais interessante na sua produção. Eu estava falando ontem com uma ex-aluna, né? E eu queria dizer que ela é um grandíssimo exemplo assim de pessoa que começou na confeitaria e mudou completamente a vida. Rosiane, que é da Brownier, tá aí no Instagram, é Dona Brownier. A Rosiane, ela quando começou a confeitaria, a primeira aula dela comigo foi uma aula de bolos, né? Que essa é minha aula clássica de começo na vida. Assim, a pessoa quer começar a estudar confeitaria, eu digo, vai fazer um bolo. Faz um bolo aí pra gente ver, porque é que nem cozinheiro que quer começar a cozinhar. Aí você faz um ovo frito aí. O cara vai dizer, ovo qualquer um sabe fazer. Bolo qualquer um sabe fazer. Mas pode aprender. Se você tiver o caminho certo, ok, você vai fazer um bolo de sucesso, né? E aí vamos voltar à história de Rosiane. Rosiane foi minha aluna, deve ter sido 2013, 2014, por aí, aí em Recife, né? Quem foi de Recife. E aí, a Rosiane, quando entrou na turma, a primeira aula de confeitaria é a aula de bolo. E eu dei para ela uma receita para ela e para o grupo. Eu já determinei quem ia ser o grupo, eu vou dar uma receita para vocês. E dei uma receita que, para mim, né, é uma receita super desafiadora mesmo, porque é complexa, tem todo um estigma nela, que é o bolo de noiva. E eu usei o bolo de noiva nessa aula, dei a ela a receita do bolo de noiva e fiz o seguinte. Façam esse bolo, se precisar de alguma coisa, dúvida,
vem falar comigo. O bolo de noiva, para quem é pernambucano ou para quem conhece, obrigada, Simone, ou para quem conhece o bolo de noiva, é o seguinte, é um super tradicional, além da tradição cultural, tem ingredientes que são bem especiais, você faz um doce de ameixa, eu falei até outro dia sobre essa história, você tem frutas cristalizadas, cacau, enfim, aí tem algumas versões com bebidas escuras como cerveja preta ou refrigerante à base de cola, né? Enfim. E aí, quando eu entreguei a receita, a Rosiane virou para mim e fez: a senhora gosta da gente, professora? Eu disse: gosto, querida. Especialmente por isso eu dei essa receita. Porque assim, eu sabia da complexidade da receita, mas conhecia, assim, já tinha visto alguma coisa dos alunos que estavam no grupo e, né, feeling, né, a pessoa fez assim: essa galera consegue. E dei a receita para eles. E fizeram o bolo. Só que qual foi a visão, né? A minha visão foi otimista. Ontem a gente falou sobre isso. A minha visão foi otimista, referente a isso daí. Para ela foi uma coisa assim: nossa, que péssimo, peguei a receita do bolo de noiva. Porque ela disse assim: eu nem gosto de confeitaria, para que eu vou fazer logo esse bolo? Só que depois disso, que ela viu que conseguia, que ela viu que eu achei o resultado positivo, apontei o que tinha dado certo, apontei o que podia melhorar, né? Não que tivesse dado errado, mas que podia melhorar. Era a primeira vez de muitos deles fazendo o bolo. O bolo saiu, mas é lógico que podia melhorar alguma coisa. Quando eu falei tudo aquilo para ela, ela disse: agora eu vou começar a investir em aprender confeitaria. Por quê? Porque ela achou até então que não era para confeitaria. E o que aconteceu? Só para a gente dar uma resumida nessa história de Rosiane. A Rosiane fez toda a disciplina de confeitaria, me procurava muito para tirar dúvida, não sei o que, fez trabalho, desenvolveu os produtos lá da aula, tal. E quando ela teve a oportunidade de empreender, o que ela escolheu? Diga aí pra mim, diz pra Marcelinha. Ela escolheu trabalhar com confeitaria. Olha que incrível é isso. Oi, Aloysio! Pois é, né? Muitas aventuras, muitas aulas, tantos eventos que a gente fazia. Ai, brigadíssima. Rosiane, voltando aí à história de Rosiane. Oi, Tiago! Quando ela resolveu empreender, ela começou a empreender confeitaria. Por quê? Porque ela enxergou que primeiro, era uma habilidade que ela tinha acabado de desenvolver. Ela nem acreditava que conseguia, desenvolveu a habilidade e aí veio a oportunidade de empreender. Ela começou vendendo brownie, né? Mais uma daquelas histórias de ex-alunos que começam vendendo a minha receita de brownie. Bom dia, Samantinha! Elô, Fabiane. Bem, Rosiane começou vendendo brownie, aliás, ainda vende, né? A dona Brownier ainda tá aí em plena atividade. Ela começou naquela época, era o que estava na moda para você não ter que alugar uma loja, não gastar com loja e tal, mas tinham as food bikes, né? Você tinha uma bicicleta estilizada, de acordo com o que você pretendia vender, a estrutura, loja, né, física da sua empresa era uma bike, e aí ela começou a vender brownie ali com a bike. E o que acontece? Vou chegar mais perto, eu tô achando que tá meio escuro, mas eu espero que não. Bom dia, Fabi! Aí, quando o Rô começou a vender brownie na bike, começou com uma bike. Meses depois, 2 bikes. As bikes ficavam paradas em food parks, né, em espaços próprios para consumir a alimentação. Depois passou aí para evento, tal. Enfim, foi muita coisa. Gente, deixa eu fazer uma pausa aqui que eu tenho que ligar isso aqui ligar a bateria aqui do computador. Tem calma, não sumir, fiquem tranquilinhos, que é assim, né? Pessoa, multitarefas. Ok, pronto, tá tudo ok já. Então, Elô conhece? Pois é, a dona Brownier, então, surgiu desses desafios de aula, faculdade, não sei o que, enfim, foi mais uma daquelas alunas que eu entrego uma produção e digo que consegue, e a pessoa vai: não consigo. Marcela, consegue. Se eu tô entregando na sua mão,
é porque eu acredito, eu sei que você consegue. E hoje ela faz um super sucesso com brownie, enfim. Já não é, obviamente, a minha receita, mas ela adaptou para tudo que ela precisava, as necessidades de custo, enfim, de embalagem, adequar tudo isso, transporte e tal. E hoje ela vende o brownie dela muito bem. Então essa história da Rô é para mostrar que a gente pode agregar. E a gente fica aí pensando, ai, mas brownie é só um tipo de coisa. Não é. Se vocês olharem o cardápio, a diversidade de brownie que existe hoje, e essa diversidade vem com o quê? Vem especialmente com recheios. Então, por mais que você só tenha a ideia de uma massa, o que depois de você assistir todas essas minhas lives não será possível, mas por mais que você tenha aí uma base de massa, que é o mais importante, o bolo infalível, né? E você aprenda como variar, agregando sabor. Nunca consegui fazer um bolo de noiva. Ai, Tiago, vamos fazer uma live de bolo de noiva? Os portugueses precisam conhecer bolo de noiva. Vou ter que fazer essa live. Menino, olha, é um negócio... Agora, espera, viu, minha gente? Porque é o bolo, né, de noiva. O tempo que a pessoa leva para casar, o bolo leva para ficar pronto quase. Mentira. Mas é 1 hora e tal aí de forno, porque tem todo um trabalho especial, né? É maravilhoso, também acho. Acho muito bom. E aí, a diversidade de brownies que ela tem no cardápio é basicamente o recheio. Aí você tá, Marcela, eu só aprendi a sua massa de bolo infalível que eu fiz e realmente é infalível, deu certo, já tô fazendo tal, aqui em casa dá certo tal. Mas se eu fosse vender, se eu vou vender essa massa, não importa. Minha gente, imagina aí, vou dar um exemplo simples, mas simples de tudo. Uma pessoa que ganha vida vendendo tapioca. É só tapioca? Tem alguém aí que não conhece tapioca? Eu acho impossível. Mas né, vale a pena perguntar. Mas tapioca. A pessoa vende, faz só tapioca. Mas as variações de recheio, às vezes um detalhezinho que ela coloca na massa, um desidratado de cenoura, espinafre, enfim, canela, açúcar. Uma coisinha já. Olha, vou dar um exemplo aqui. Aqui, né? Porque aí eu já não sei mais quanto é que tá custando quanto é que tá custando a tapioca no Brasil, sei lá. Mas enfim, aqui tem tapioca, né? Tem até uma banquinha, já uma empresa aí de vender tapioca por Lisboa. Uma tapioca normal, simples, né? Queijo, ou queijo presunto, custa 2 euros. 2 euros, aí você vai converter 10 reais, Marcela. É 10 reais, mas não converte não, porque se a gente for converter, a gente enlouquece. Mas custa 2 euros. A tapioca, denominada churros, que é uma tapioca que na massa eles colocam açúcar e canela e o recheio é doce de leite, que na verdade é aquele leite condensado cozido, que aqui não tem doce de leite, mas ela já sabe, né? Aí já conto para você também. Vai para 2,50. 50 cêntimos, você vai dizer, 50 centavos, enfim. Não é nada, Marcela. 50 cêntimos é sim alguma coisa. Porque se você for calcular todo o custo de vida, isso tem uma representação. Mas veja bem, ela mudou uma coisinha na massa, acrescentou o recheio, que é assim, né? Como dizia um professor meu antigo, mas só isso! Ela subiu 50 cêntimos. Imagina 50 cêntimos 20 vezes no dia, no turno da pessoa. É alguma coisa lógica. A gente não pode ver só 50 cêntimos uma vez. A gente tem que ver 50 cêntimos várias vezes. Vários mini bolos. Você não vai vender um mini bolo na maioria das vezes. Você vai vender no mínimo 6, 12, 20 mini bolos. Pensa aí, 50 centavos em 12 mini bolos, né? Então você tem que pensar assim, a pequena variação que você faz no recheio é para isso, é para você agregar valor, para você não alterar muito o seu custo, ok? E para você ter mais lucro com um produto que vai continuar tendo qualidade. Então, quando a gente pensa recheio, minha gente, olha, eu vou ter que abrir esta porta aqui. Se vocês ouvirem galo, galinha, cachorro, vocês me avisem. Porque tem, né? O vizinho tem, mas eu tô derretendo. Vocês acham que aqui vai calor? Não, vai calor danado. Então, tô até suada, gente. Obrigada. Então, a pequena variação serve para isso. E qual é a ideia de recheio que eu vou te dar?
Que amanhã tem prática, né? Amanhã é aquela prática que ninguém vai ver depois que acabar. Acabou, acabou. Vou dizer pra vocês. Quando acaba, acaba. Só tá ficando agora terça e quinta. Vocês já repararam? Que agora só fica terça e quinta? Se não for, se você não assistir terça e quinta na hora, tudo bem, você vê depois. Mas segunda, quarta e sexta tá ficando 24 horas e depois, ó, some. Aí a pessoa fica no desespero, procurando Marcela. Marcela, cadê aquela aula que eu perdi? Não sei, tá na internet. Ou vai estar, alguma hora, pode voltar. Então, você fica ligada. Amanhã é só amanhã. Então, não perde, amanhã é o último dia da nossa maratona de mini bolos. Tem prática, eu vou fazer um recheio base, o meu recheio base, que de repente já é o recheio de outra pessoa também, né? Mas aqui o meu tem aquela coisa assim, especial que Marcela gosta, né? Que Marcela tem como marca. Eu já disse a vocês que a gente tem que marcar o nosso produto com sutileza. Então, amanhã eu dou a vocês a minha marca e a gente vai fazer a prática. Que é com mini bolo, obviamente, e com recheio de base, já mais uma variação, tá? A tapioca rendada, também adoro, Flaviane, adoro, adoro, adoro. No restaurante que eu trabalhei aqui, eu coloquei esse prato no cardápio. Tinha lá uma tapioca rendada. E o muito interessante é que o português já conhece tapioca, mas ele não conhece as variações que nós conhecemos. E no dia que eu fiz a rendada, acharam assim, uau! E eu fiz, pois é, uau, também acho. Acho uau também, acho mais uau ainda que vai estar no cardápio com a minha assinatura. Tudo bem, acho bom. Enfim, então amanhã a gente faz isso. Hoje eu quero dizer para você que o nosso recheio base vai precisar de leite condensado, vai precisar de uma fruta cítrica da sua escolha, né? Quando eu digo da sua escolha, você vai ter que escolher entre limão e laranja, tá? Também não vamos muito além. Limão e laranja que é o que funciona e eu vou dizer por que funciona amanhã. São frutas que têm óleos essenciais, então por isso que elas... Já tô contando o segredo de amanhã para vocês, mas enfim, elas assinam a maioria dos meus recheios, né? E aí elas servem também para quê? Porque todo cítrico estimula o apetite. Acabei no iniciozinho da nossa live, eu falei, estímulo de apetite faz a pessoa comprar mais, faz a pessoa consumir mais. O cliente não vai sair do seu encalço quando você conquistar, mostrar para ele que aquilo é único, é seu. É assim que a gente ganha espaço no mercado, é assim que a gente ganha confiança de fazer cada vez mais e melhor. E é assim, minha gente, que você fatura com mini bolo, tá? Presta atenção no que eu tô falando, pelo amor de Deus. Pois é. Pois é, Luiz. Todo prato, toda comida tem uma história, né? E aí eu acho que isso dá muito valor. A gente agrega também valor ao produto, porque se eu falar só de um brownie de fulano de tal, se eu falar só de um mini bolo X assado, você vai achar que é só mais um no meio da multidão. E quando eu dou os diferenciais ou a história daquilo ali, ele ganha outro sentido. É por isso que é importante a gente conversar também sobre isso. Porque quando você começar a criar, quem já aí tiver inscrito no workshop vai me ouvir falar sobre isso também. De outra maneira, mas vai ouvir eu falar. Quando você começa a criar os produtos com a sua assinatura, que você tá num nível aqui de confiança, num nível de eu sei que eu consigo, eu tenho a receita certa para tudo e eu vou começar, é fantástico. Quando você ultrapassa a barreira que a Rosiane ultrapassou de eu não sei confeitaria, eu sou péssima para confeitaria, e você começa a viver disso, é aí que você nunca mais volta atrás. Esse é o ponto-chave. Quando ela enxergou que ela era capaz de fazer e quando ela teve a oportunidade de empreender, foi a primeira coisa que ela pensou, confeitaria, é ali que você compra a passagem só de ida, para fazer um bom negócio e viver daquilo ali com rentabilidade, na sua casa, no conforto de usar o que você tem, de fazer dentro do seu tempo, de poder continuar aproveitando a sua família. Então, tudo isso é importante hoje em dia a gente considerar para começar
alguma coisa, né? Não é só escolher o produto certo, mas o que vem junto. O que a gente vai conseguir mudar, melhorar na nossa vida a partir daquela escolha. Então, voltando à história do recheio, que o papo hoje é recheio, né? Eu quero... Deixa eu olhar para cá que o povo fala ali comigo, né, gente? Eu tenho que responder ao vivo e a cores. Se tiver pergunta, por favor, coloquem. Muitíssimo obrigada, Fabi, muitíssimo obrigada. Então, quando eu falo que o nosso recheio base, ele é simples, ele é fácil de você encontrar os ingredientes em qualquer lugar e tal, e você consegue dele. Vou colocar para vocês assim, uma ideia, assim, o mínimo, tá? Pelo menos da base que eu posso te dar. Você variar 5 sabores, imagina só. Rosiane começou com a minha massa de brownie. Depois chegou na massa dela, beleza. Mas aí era brownie. Aí tinha brownie com cobertura de brigadeiro, brownie com cobertura de ninho, vou ter que falar a marca, enfim, de ninho, e brownie com doce de leite. Hoje, o cardápio dela tá muito maior. E outra coisa, existem produtos que você vende no seu conjunto aí, que eles têm um preço diferenciado e acabam pagando outros, né? Os mais baratos. A gente às vezes fica perguntando, será que é melhor eu vender mais dos produtos mais caros ou eu vender mais dos produtos mais baratos? Depende muito de quanto isso custa para você. Você não tem que pensar só no preço da venda, se você vai vender o mais caro ou o mais barato. Você tem que pensar se eles custam para você a mesma coisa ou o que custa mais caro, realmente você tem que vender mais caro. Enfim, porque às vezes um é que sustenta o outro. Eu já tive algumas consultorias e a gente discutia muito isso. Vale a pena você manter isso daqui no seu cardápio? Vale a pena investir naquele recheio mais mirabolante de todos do chefe francês? Se para ele, lá no contexto dele, os ingredientes têm um preço e para você tem outro, quem está no Nordeste, quem está no Sudeste, quem está no Sul, garanto que vocês não pagam o mesmo preço por uma lata de leite condensado. Garanto que não. Então você tem que pensar isso tudo, né? Que na verdade Marcela vai adiantar algumas coisas para você, vai dar aí algumas dicas para você pensar isso de maneira mais adequada. Deixa eu ver aqui, minha gente, vocês estão comentando, eu tô deixando passar, que eu falo igual não sei o quê. Deixa eu ver. Muitíssimo obrigada, Simone, eu que agradeço. Oi, Cleia! Ainda não tinha visto você passar por aqui. Ah, meu Deus. Deixa eu ver. Cleia, Fabi, estou amando as dicas. Eu sou horrível. Flaviane, eu sou horrível, Flaviane. Por favor, não acredito nisso. Eu acho que eu era incrível. Eu pensei que eu era incrível, não horrível. Muitíssimo obrigada. Que Deus me abençoe mesmo. Graças a Deus, todo dia acordo com saúde, pronta para falar para vocês. Oi, Alexandre, tudo bom? Eu vi, Flaviane, tudo bom? Acontece super. Oi. Olha, é o seguinte, então, a Alexandre entrou aí, Alexandre super parceiro de trabalho, grande chocolatier. E Alexandre também sabe disso, porque Alexandre, quando vai fazer aula e tal, eu falo Alexandre, mas não é usual, é bispo, né? Bispo, quando vai fazer as aulas, ele também fala de custo, de preço, de organizar o que custa mais, o que vende mais, enfim, o que não vale a pena, às vezes, você modificar para tentar vender mais. E isso é o que o recheio também te ajuda a trabalhar. Você tendo uma base e podendo variar nela, você controla muito mais os seus custos. Então, é importante esse conhecimento muitíssimo. Maneira errada de você aplicar esse conhecimento é justamente tentar fazer uma coisa mirabolante que você não vai ter os ingredientes facilmente, enfim. Não começa por aí, tá? Começa pelo simples. Quem disse para você que o simples é ruim? Não é. Muito pelo contrário. O simples é bom. A competência de fazer isso ser bom, na verdade, tá com você. Tá na sua mão, tá na sua habilidade. Então, é por isso que Marcelinha tá aqui, para garantir que você entenda isso, comece a praticar e dê toda a habilidade que precisa. Tá bom? Então, é o seguinte, meus amores, eu vi que teve gente que chegou aí depois do meio pro fim, olha, mas a gente tá no final de hoje. Hoje, os recheios foram o nosso assunto, tá? É só o esquenta para
outros momentos que a gente vai ter. Dia 2, mais uma vez. Eu hoje nem perguntei se tinha alguém aqui pela primeira vez, hein? Se tiver, por favor, manda aí vou usar aqui, ó, a borboleta. Manda aí uma borboletinha, um bichinho para mim, se você estiver aqui pela primeira vez. Se você estiver aqui me acompanhando há mais tempo, clica no coração, que eu adoro ver coração subindo aqui, acho o máximo. E aí hoje a gente vai encerrar com este. Olha, muitos coraçõezinhos, vocês são o máximo. A gente encerra hoje com esse assunto de recheio. Eu retomo amanhã, porque amanhã é na prática. E na prática eu vou mostrar para vocês, explicar várias coisas legais para amanhã. Não vou fazer mini bolo amanhã, já tá feito, mas vou aplicar. Então a gente vai trabalhar um pouco mais essa coisa do recheio, para vocês entenderem tudo isso, tá bom? E já ganharem uma experiência para levar para frente, tá? Vão ter o sábado e domingo para treinar aí. Tá bom? Brigadíssima, meus amores, mais uma vez por vocês estarem aqui me assistindo, dedicarem esse tempinho da manhã de vocês, que vocês tenham um dia lindo, com muita coisa doce, muitas maravilhas, e até a próxima aula. Beijinho, beijinho. Menina, agora me senti a Xuxa. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Mentira. Beijinho, beijinho, e até a próxima aula amanhã. Tá? Cleia, amanhã você vai fazer ao vivo e a cores comigo também? Vamos ver quem é que me acompanha amanhã. Comprem aquela lista, providencia aquela lista lá do recheio de milho, que a gente ainda tá na semana aí junina. E o que aparecer de surpresa na hora, depois vocês podem variar. Mas amanhã, quem quiser me acompanhar com o recheio de milho e depois dele eu mostro outras coisas para vocês, fica atento e traz os materiais amanhã, tá bom? Beijo, meus amores. Brigadíssima. Ótimo dia para vocês.